Olá, Igreja Batista do Fonseca. Mais uma vez estou aqui numa quarta-feira para o nosso culto da semana. Ainda estamos impedidos de nos reunirmos no templo da igreja, de forma presencial, mas não estamos impedidos de cultuarmos a Deus e nessa quarta-feira não será diferente. Estou aqui para, junto com você, espero que você consiga reservar esse espaço de tempo aí na sua casa, onde quer que você esteja, para esse tempo de celebração desse nosso chamado culto de oração que acontece toda quarta-feira. Tá bom? Vamos orar para começar o nosso culto? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Estamos com saudades do nosso templo, do tempo de reunião com os irmãos, mas entendemos a necessidade de estar em casa e nessa hora queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, mesmo cada um na sua casa. Eu te peço que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão e os nossos pedidos de oração também. Senhor, abençoa-nos nesse tempo, é o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma canção e logo depois eu volto com a mensagem de hoje. Oi, irmãos, estamos aqui de volta e eu quero já agradecer pela vida dos irmãos que oraram pela gente, por mim, pela Ana. Tivemos aí alguns dias com os sintomas desse vírus, mas hoje não estamos mais com sintomas nenhum, graças a Deus, estamos bem. Então eu queria agradecer pela oração dos irmãos e vamos continuar pedindo a Deus pela vida daqueles que estão enfermos ou que estão com alguns sintomas aí nesses dias, que estão internados, tá bom? Vamos continuar, estamos aqui também em oração. Por isso nós vamos louvar a Deus agora, porque sabemos que Ele cuida da gente, Ele que sabe de todas as coisas e por isso que precisamos clamar por Ele, louvá-lo. Então eu queria que você fizesse isso agora aí com a sua família, junto com a gente. Segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva
Amém? Vamos continuar ouvindo Deus falar com a gente aí através da vida do nosso pastor. Então, mais uma vez, chama todo mundo que está aí na sua casa para ouvirmos a palavra de Deus agora nesse momento. Então, irmãos, estou de volta e quero compartilhar com vocês um recado que Deus colocou no meu coração, para o seu coração. Estamos dando continuidade a uma série chamada Atitude. Essa série ela estava acontecendo antes mesmo da pandemia, antes da nossa campanha de oração, da última campanha de oração que fizemos. Quero dar continuidade hoje pensando no subtema atitude diante da hostilidade. Atitude diante da hostilidade. Tá bom? E para tanto, queridos, quero ler Daniel capítulo 6, de 5 a 10. Diz assim a Bíblia, Daniel capítulo 6, de 5 a 10. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os príncipes, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os príncipes, os conselheiros, os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Sabemos bem, queridos, a história de Daniel no capítulo 6. Ele teve uma ascensão muito interessante no governo de Dario, e a sua postura como funcionário público, como funcionário do governo, trouxe aquilo que eu quero chamar de hostilidade. Alguns líderes, alguns outros funcionários do governo de Dario, eles tiveram inveja da excelência, da consideração que o rei tinha com a pessoa de Daniel. É interessante, queridos, mas Daniel vivia uma hostilidade pelo simples fato de ser um homem correto e de ser um homem de Deus. Alguém até de considerar que essa hostilidade era um tanto quanto inusitada, mas ela é comum. Interessante isso, Ela é comum ao povo de Deus. Quantas pessoas já foram rejeitadas até pelo simples fato de se mostrarem crentes em Jesus. E mais ainda, não é só o fato de se mostrar crente em Jesus, mais ainda foram hostilizadas, rejeitadas, maltratadas por sua integridade, por sua honestidade, por caminhar de forma verdadeira, de cumprir com os seus deveres, com suas obrigações. Quanta gente já não sofreu com isso? Pois bem, queridos, Deus está falando ao nosso coração a respeito desse assunto, Que atitude devemos tomar quando somos hostilizados pelo fato de andarmos corretos diante de Deus e diante dos homens? Sabe, irmãos, até mesmo nesse tempo de pandemia, é bem possível que a nossa fé e esperança no Senhor cause alguma estranheza ou, quem sabe, algum tipo de arranhadura, no relacionamento entre as pessoas, só pelo fato de mantermos a nossa positividade, a nossa esperança em Deus.
O que Daniel nos ensina, queridos? Como devemos nos comportar diante da hostilidade? Eu trago aqui 4 lições que eu quero compartilhar com vocês nesse tempo. A primeira delas, encare com naturalidade. Encare a hostilidade com naturalidade. É estranho falar isso, mas chega a ser, irmãos, muito natural que pessoas que não têm nada a ver com Deus hostilizem aquelas pessoas que amam e que servem a Deus. Precisamos nos acostumar com isso. Às vezes achamos que pelo fato de sermos crentes, todo mundo vai nos aceitar, todo mundo vai receber a gente bem, mas isso não é verdade. E Daniel encarou essa hostilidade daqueles homens até a partir do decreto que o rei Dario assinou e publicou. Ele encarou isso com naturalidade, tanto é que no verso 10, nós lemos aqui que ele foi, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa. Não foi para a praça pública, não foi reclamar com Dario, não criou nenhum alarde, não montou nenhum movimento. Eu creio que Daniel olhou para aquele decreto e já tinha no seu coração o entendimento, o discernimento de que aquilo fazia parte de uma perseguição e, como homem de Deus, ele tinha que se acostumar. Era importante entender a naturalidade. Ele vai para casa, ele lê o decreto e vai para casa. Percebe-se no texto que ele encarou isso tudo com certa tranquilidade, vamos dizer, tranquilidade entre aspas, com essa naturalidade importante até para o nosso equilíbrio emocional. Uma segunda lição, queridos, que aprendemos com Daniel é que diante de hostilidades naturais, nós devemos conversar com Deus sobre isso, abrir o nosso coração. Não é fácil para ninguém ser hostilizado, não é fácil. O fato de ser natural não significa que não haja reações ruins no nosso coração. Quando eu leio aqui que Daniel foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, e 3 vezes por dia orava a Deus, eu creio, queridos, que ele, nestas orações, conversava com Deus a respeito desta situação que ele estava vivendo. Ele entendia que era com Deus que ele deveria conversar sobre os seus problemas. A gente precisa fazer isso. Antes de qualquer alarde, antes de qualquer posição, ou antes de qualquer providência, conversar com Deus sobre as rejeições, sobre qualquer tipo de problema que a gente esteja enfrentando, por conta da nossa integridade, por conta de estarmos servindo a Deus. Irmãos, Deus há de nos ouvir. Há de nos ouvir. E um dado interessante é que ele orava e agradecia a Deus. Havia no coração de Daniel a gratidão. Engraçado, No meio de uma perseguição muito séria, que envolvia a sua fé, que envolvia uma mudança radical de comportamento diante de Deus, Daniel certamente conversava com Deus, mas agradecia a Deus. Certamente agradecia por estar vivo. Na verdade, assim, entenda isso. Daniel tinha muitos motivos, mais motivos para agradecer do que para reclamar. Não há uma postura de reclamação em Daniel, há uma postura de gratidão em meio à hostilidade que ele vivia. A terceira lição está, irmãos, na disciplina. Mantenha a sua disciplina espiritual. Viver uma hostilidade ou viver um problema não pressupõe abandonar o nosso costume, abandonar a nossa rotina de fé, o nosso comportamento, a nossa postura diante de Deus. Isso é muito importante. Lemos no texto que Daniel 3 vezes por dia se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele não abandonou a sua disciplina espiritual.
o fato de viver toda aquela dificuldade não o abalou a ponto de deixar de fazer aquilo que ele 3 vezes ao dia fazia. Entendo? O fato de lermos aqui que ele fazia isso 3 vezes ao dia, nós sabemos, né? Esses homens de Dario, invejosos, foram fiscalizar, foram ver e perceberam, né? Há um relatório aqui, né? Foram perceber que todo dia, 3 vezes ao dia, Daniel, em meio a uma perseguição, em meio a uma turbulência, sobre sua vida, sobre sua fé, o decreto era muito claro: se ele fosse pego orando a qualquer outro deus ou homem, ele iria para a cova dos leões. Mesmo em meio a tudo isso, Daniel manteve a sua disciplina espiritual dentro da sua casa. Não devemos abandonar. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas, em meio a hostilidades e problemas, abandonam suas disciplinas, abandonam os cultos, abandona a sua leitura bíblica, abandona o seu tempo de oração, o seu tempo a sua devocional com Deus, o seu tempo na devocional. Não podemos fazer isso. Não podemos. Não devemos fazer isso. Essa é mais uma lição. A 4ª e última lição, queridos, está relacionada à identidade. Não permita que a hostilidade interfira na sua identidade diante de Deus. Sabe, queridos, mesmo com todas as perseguições e problemas, nós continuamos filhos de Deus, filhas de Deus. Eu digo isso, queridos, porque acima de ser um funcionário do rei Dario, Daniel era um homem de Deus. Tinha um relacionamento com o seu Deus. Servia ao seu Deus. Essa identidade, ela, na cabeça dele, o texto mostra claramente, estava acima de qualquer outra identidade. Por mais que as ameaças fossem grandes. Sabe, irmãos, o que Daniel viveu, relatado no capítulo 6 do seu livro, foi um negócio muito sério. Ameaça de sua vida. Ameaça da continuidade dos seus dias, dos seus planos. Tenta imaginar como seria, né, o sono de Daniel diante de tudo isso. Mas olha, mesmo diante dessa ameaça pesada, eu creio particularmente que Daniel já imaginava de onde viria tudo aquilo, que plano que estava sendo arquitetado contra a sua vida. Mesmo em meio a tudo isso, Daniel se mantém um homem temente a Deus. É assim que a gente tem que caminhar, viu, gente? Em meio a problemas, pandemias e etc, não só a pandemia, qualquer outro problema da sua vida, mantenha-se como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Isso vai ser muito importante. Concluo dizendo que Daniel foi um homem honrado por Deus. E Deus honrou a vida de Daniel, todas as orações de Daniel foram honradas de forma extraordinária. Sabemos bem o final do capítulo 6, né? No meio do capítulo 6 ao final, os homens de Dario entregam Daniel. Dario não tem como, né, evitar, o decreto já estava ali, conforme a lei dos medos e dos persas, não podia ser revogado. E então Daniel vai parar na cova dos leões. Isso era para que ele morresse ali, mas Deus honrou a vida desse homem. E Daniel então passa uma noite inteira junto com leões famintos e nada lhe acontece. Irmãos, olhem bem para mim. Deus honra a nossa fé. Deus honra aqueles que vencem as hostilidades. Pode ser que não seja da mesma maneira que aconteceu com Daniel e Ipsilítides, né? Ou seja, dentro desse livramento tão poderoso. De uma forma ou de outra, é isso que a gente precisa entender. De uma forma ou de outra, Deus vai honrar
todos aqueles que mantêm a sua identidade, mantêm a sua disciplina, conversam com Ele sobre isso e, de alguma maneira, entendem o quanto o mundo jaz no maligno. Não podemos esperar muita coisa deste mundo, né? Todos os ataques à igreja, à sua vida, os ataques à Bíblia, eles acontecerão nesse mundo. Não temos como fugir dessa questão. Não podemos controlar o que as pessoas fazem com a nossa fé, conosco, com a nossa igreja, mas nós podemos controlar o nosso comportamento em relação a eles, e um comportamento clássico é a oração. É uma reação boa a respeito de tudo isso se chama oração. Foi isso que Daniel fez, é isso que devemos fazer, tá bom, gente? Olha, encare com naturalidade toda hostilidade, converse com Deus sobre ela, mantenha a sua disciplina, a sua pegada de homem, de mulher de Deus, e não permita que nada disso interfira na sua identidade como homem, como mulher de Deus. Posso ouvir um amém para isso? Amém, queridos. Deus te abençoe, tá bom? Vamos cantar mais uma canção? Que tal, hein? Louvarmos a Deus mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto então para a oração final do nosso culto dessa quarta-feira. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Você pode cantar isso? Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor, porque ainda
que a gente passe pelo vale, nós confiamos no Teu poder, no Teu amor sobre as nossas vidas, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é maior do que qualquer problema que possamos passar, ó Deus. Então te agradecemos por isso e por essa certeza. É assim que nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, estou de volta para encerrar o nosso culto. Muito obrigado pela tua atenção. Deus te abençoe. Desejo esse restinho de semana ainda, o restante de semana que temos, um tempo abençoado para a sua vida. Quero lembrar, olha, não esqueça, sexta-feira, às 19 horas, ligue o seu computador, na sua televisão, sua Smart TV, no Facebook da Igreja Batista do Fonseca, às 19 horas, estaremos celebrando ao Senhor os 81 anos da nossa igreja, tá bom? Por enquanto vai ser um culto virtual, né, ao vivo, no templo da nossa igreja, mas assim que a gente voltar, nós vamos marcar uma celebração específica, agradecendo a Deus os nossos 81 anos, tá bom? Olha, mande foto da sua família, tá bom? Já na rede social está ali as orientações. Tire uma foto descontraída, uma foto bonita, mande por e-mail, tá bom? Para o e-mail da nossa igreja. Nós queremos preparar uma surpresa no dia, tá joia? Então não deixe de mandar a sua foto e também, mais uma vez agradecendo, estamos aí na última quarta-feira do mês de abril. Obrigado a todos que contribuíram financeiramente. Mais uma vez eu quero deixar aqui na tarde aqui as contas, né, os dados das nossas contas bancárias. Para aquele que ainda pode contribuir, por favor, faça isso, vai nos ajudar demais, tá bom, gente? E pense também na sua oferta de amor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no mês de maio. A nossa oferta de amor esse ano vai fazer muita diferença diante das dificuldades que estamos enfrentando pela ausência, né, dos cultos presenciais, tá joia? Vai colocando no seu coração, eu conto com você. Vamos orar, irmãos. Eu sempre, quando estamos juntos, oramos uns pelos outros. Ore pelos seus pedidos, né? Continue intercedendo por você, pelos pedidos colocados lá nas redes sociais. Agora eu quero orar também, encerrando o culto e orando pela sua vida, tá joia? Feche seus olhos. Meu Senhor, muito obrigado por esse tempo. Estamos felizes porque nada e ninguém pode nos impedir de cultuar ao Teu nome, de falar contigo, de cantar louvores, de ler a Tua palavra e meditar na Tua palavra. Muito obrigado porque temos essa oportunidade, desfrutamos dessa liberdade, ainda que estejamos impedidos de circular por conta da pandemia. Deus, peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está me ouvindo nessa hora, sua família, suas necessidades, os enfermos dessa família, os enfermos da nossa igreja. Continue abençoando o pastor Sócrates, sempre oramos por ele, todos os dias oramos por ele, para que ele se recupere e volte logo para sua casa. Abençoa-nos como igreja, abençoe o culto de sexta-feira, que seja uma bênção para todos nós. Nós estaremos louvando o Teu nome naquela noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, continue conosco, é o que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente, e até a próxima, tá bom? Sexta-feira, se Deus assim permitir.